Estudamos de manhã aqui sobre o tema Deus vê o coração. E eu disse pela manhã que a gente ia estudar à noite um outro tema relacionado ao mesmo texto e ao mesmo personagem que estudamos de manhã. Então, terça-feira, se você assim quiser, já vai estar a mensagem da manhã e essa da noite no nosso site. Se você quiser assistir ou ouvir, já vai estar disponível. Uma completa a outra. Você vai entender melhor se você ouvir a outra. Quem veio pela manhã vai entender o que nós vamos estudar agora à noite. Tema da noite: persistência. Persistência. E por que persistência? Para existir persistência dentro de nós, para nós persistirmos nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos sonhos, é preciso ter uma mente muito bem treinada para isso. Se nós não tivermos uma mente treinada, voltada para isso, provavelmente nós vamos passar a vida nessa terra do jeito que muita gente passa. Sem objetivo, desistindo, desanimado, reclamando, enfim. Quero estudar sobre este tema, relacionando ao que nós estudamos de manhã, sobre a vida de Davi. Se tem um cara na Bíblia que foi muito persistente, este alguém foi Davi. E eu gostaria de ler o texto que nós lemos de manhã, ler com os irmãos agora à noite, você que trouxe sua Bíblia. Vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, conta a história, ou começa a contar a parte da história de Davi. Naquela época, Israel, ou o povo de Israel, já tinha um rei. Esse rei se chamava Saul, primeiro rei de Israel. Só que a Bíblia começa a relatar que Saul, apesar de ser um cara grande, sua grandeza, do seu poderio, de sua inteligência, Deus o rejeitou como rei. E por que Deus o rejeitou como rei? Porque uma das questões que se aprende nesse texto, ou nestes textos desta história, mostram que Saul não era um cara muito persistente, muito obediente. E depois de rei, ele começou a fazer algumas coisas que desagradavam a Deus. No passado, quem fazia coisas que desagradavam a Deus, a maioria das vezes Deus deixava de lado. E assim foi com Saul. Saul, a gota d'água, segundo a Bíblia, foi uma ordem que Deus deu para ele e disse: vá, guerreie, destrua todo aquele povo, destrua suas casas, mate todos os seus animais, eu darei a vitória a vocês. Relato do texto bíblico. Saul foi com o exército, matou as pessoas, destruiu as casas, mas os animais, ovelhas, o gado, ele preferiu guardar e pensou: eu vou sacrificar depois a Deus. Deus vai gostar disso. Quando ele guarda isso, Samuel, o profeta da época, vem e traz uma palavra de Deus dizendo para ele: Saul, o que Deus mandou você fazer? Olha, Deus mandou eu destruir tudo, tal e tal. E o que você fez? Olha, eu destruí quase tudo. Os animais eu guardei porque eu quero sacrificar para Deus. Pois é, Deus acabou de rejeitar você. Agora foi a gota d'água porque você desobedeceu, não era para guardar. E no texto onde relata isso está bem claro uma palavra de Deus através de Samuel para Saul e que serve para as nossas vidas. Samuel disse para Saul: Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. E você desobedeceu, então Deus já te rejeitou. Ele continuou rei. Deus então diz para Saul: Saul, vamos preparar um futuro rei. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé.
Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. 2, Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. 3, convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. 4, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou em Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? 5, respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 8, então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Versículo 10, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Versículo 11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Só até aí, deixa a Bíblia aberta. Um adendo que eu coloquei aqui de manhã para vocês agora da noite. Por que Jessé mostrou 7 filhos e esqueceu o 8º, Davi? Segundo a história, os outros filhos, os mais velhos, eles eram altos e bem mais fortes do que Davi. Davi, segundo alguns historiadores bíblicos, eles chegaram à conclusão, baseado no Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo que Davi se confessa diante de Deus. Ele cometeu um pecado gravíssimo, ele desejou uma mulher, deu um jeito do marido dela morrer, ficou com ela, você sabe da história, Betsebá. Ele sofreu muito por isso. Quando Natã, que era o profeta da época, foi falar com Davi, Samuel já tinha morrido, ele acusou Davi, Davi caiu em si, dobrou os seus joelhos, pediu perdão a Deus, pediu misericórdia e escreveu o Salmo 51. Na escrita do Salmo 51, ele diz: Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu errei feio, atirei longe do alvo. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. E no versículo 5, ele relata o seguinte: eis que eu fui formado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, segundo alguns historiadores bíblicos, não estou falando que isso é uma verdade, segundo alguns historiadores bíblicos, eles chegaram à conclusão nestes textos, e também porque Jessé apresentou 7 irmãos e deixou ele por último. Você viu no texto, ele diz assim: você não tem outros filhos além desses 7? Ele fala: eu tenho um, mas ele está cuidando de ovelha. Tipo, era o baixinho, uns 65 de altura, que cuidava de ovelhas. Dizem os historiadores que provavelmente Davi fosse um dos filhos bastardos de Jessé, ou seja, a mãe provavelmente teve um caso, enfim. Isso aí são só conjecturações, não é o que está dizendo a Bíblia. Que por estes textos entendia-se isso. Por que Jessé ele se esqueceu de Davi? Se era filho dele, ele simplesmente chama 7. Por que ele não chamou os 8? Enfim. Por que Deus escolheu Davi? De manhã nós estudamos porque Deus conhece o coração. E por que Deus conhecia o coração de Davi? Porque Davi,
no tempo que ele cuidava de ovelhas, ele foi muito bem treinado por Deus para as adversidades de sua vida. Todas as adversidades que Davi enfrentou, ele persistiu, ele lutou, ele enfrentou, ele não desistiu. E talvez esse seja o maior problema do século 21, porque hoje em dia as pessoas, no Brasil, por exemplo, com tanta comodidade, a maioria das pessoas hoje está desistindo de viver uma vida mais digna, mais próxima do Senhor, de se relacionar mais com Deus. Tem muita gente hoje que desiste fácil. Desiste fácil da vida, desiste fácil nas dificuldades, nos problemas. Ainda há pouco uma irmã comentava com a gente de alguém próximo à sua família que dizia: meu pai me rejeitou, minha mãe está cuidando da vida dela e eu agora, apesar de ter saúde, apesar de ter trabalho, pediu para ser mandada embora do trabalho e o desejo dela agora é se matar, porque ela se sente rejeitada, ou seja, não pôde enfrentar uma dificuldade que ela já quer desistir, e desistir da vida, inclusive. Tem um monte de gente assim. Só que Davi era um cara que tinha a mente treinada, e nós vamos ver isso no texto. Quero ler agora 1 Samuel 17, a partir do versículo 1. Se houver alguém sem Bíblia ao teu lado, se puder repartir, por favor, reparta a leitura. Os filisteus, 1 Samuel 17, 1, juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Versículo 3, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. 5, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. 6, nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. 7, a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. O seu escudeiro ia à frente dele. 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. 9, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E geralmente quem fica assim é pessoa que não tem a mente treinada. Você vai entender isso daqui a pouco. Versículo 12. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. 13, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. 14, Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. 15, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16, durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 23 agora, por favor, 1 Samuel 17, 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo, cheios de medo. 25, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Versículo 26,
Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. 29. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E ele estava conversando com os outros soldados. 30. Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Qual foi a resposta que deram? Aquele que vencer Golias, o rei vai dar para ele isenção de impostos para a família, vai dar a filha dele, vai abençoar ele. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará por ele, ou com ele. 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, 35, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36, teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. O restante da história você já sabe. Davi foi, enfrentou, derrubou Golias, uma estratégia que Deus deu para ele, venceu Golias, cortou sua cabeça, levou a cabeça de prêmio, e depois os soldados, depois daquela atitude de fé, de coragem, também criaram coragem, foram e destruíram o exército filisteu. O que a gente pode aprender com esse texto de Davi, com essa história de Davi? Eu não sei se você prestou atenção, mas no texto aí de 1 Samuel 17, ele citou aqui, o escritor do texto citou algo que me chamou muito a atenção nessa questão de persistência. Porque quando Golias ia desafiar o povo, e o texto diz que ele fez isso 40 dias, de manhã e de tarde, ele descia para, entende essa expressão, tirar um sarrinho da turma, porque ninguém tinha coragem. Todo mundo estava amedrontado com aquela situação. Vou mais longe, todos eles se habituaram a ouvir aquela ofensa, a ouvir aquela situação que foi imposta para eles, e eles ficavam recuados, esperando em Deus um dia acontecer alguma coisa. O que me chama a atenção nesse texto, Davi, é um cara que, apesar de 1,65 de altura, franzino, era um cara que tinha mente treinada. E gente que tem mente treinada, ele persiste. Ele não se acostuma, ele não se habitua a ouvir o que todo mundo fala, o que todo mundo está acostumado, habituado a ouvir. Ele vai além. O que me chamou a atenção nesse texto, Davi conversando com os soldados sobre algumas questões e tal. Meu pai mandou trazer comida aqui para os meus irmãos, eu vou entregar para vocês. Quando ele ouve a afronta que Golias fazia todos os dias, durante esses 40 dias, isso incomodou a mente treinada dele. Quando ele ouviu aquilo: ei, vocês aí desse exército, vocês dizem que são grandes, que tem um Deus poderoso, mas eu quero apenas um camarada que tenha coragem de vir e de me enfrentar. E se ele me vencer, nós seremos escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos.
Então, eu quero um só que tenha coragem de vir aqui me enfrentar. Quem não tem a mente treinada, quem não tem experiências com Deus, quem não tem a mente voltada para Deus, para as coisas que Ele ainda tem para trazer, porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou ainda no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Só gente que tem mente treinada para entender textos desses e crer, viver. Davi era um desses. Davi acreditava que Deus estava com ele. Como eu disse aqui de manhã, já disse outras vezes, no Salmo 23, Davi escreveu o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que ele falava isso? Porque ele era pastor. Ele tinha o cajado e tinha a vara. A vara para atirar nos animais que tentavam perseguir as ovelhas. O cajado para quando elas caíssem em algum lugar que era difícil acesso, ele pegava e trazia-as de volta. Ele, nessa figura de linguagem de escrita, ele estava relacionando a vida dele com Deus. Deus cuidava da vida dele, ele acreditava em Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E quando ele escreveu este salmo, ele tinha 17 para 18 anos. Ou seja, a vida, a mente de Davi, apesar de ele ter 7 irmãos, pai e mãe, ele era um diferencial naquela família. Davi era o único cara que tinha a mente treinada. Os irmãos dele eram igual aos outros soldados, todos estavam com medo, todos se habituaram àquela situação. E como tem gente hoje habituada à situação que vive, gente que não persiste, que não vislumbra o futuro, gente que só vive de passado e male-male o presente, gente que não enxerga além do que está na sua frente, posto, além da situação. A situação pode ser a maior possível, a pior possível. A situação pode ser algo que te confronta. Se você já está habituado, e eu já falei aqui, tem gente que o diabo, que os demônios chegaram e fizeram um risco e disse aqui: daqui você não passa, eu mando no pedaço. E tem muito cristão hoje que a mente dele não é treinada pela palavra, é treinada pelo mundo, e ele acaba se submetendo àquela situação. Quantas vezes, eu falei isso aqui de manhã, quantas vezes nós, nos problemas que nós enfrentamos, a gente fala: só acontece comigo. Pegaram o meu carro, bateram no meu carro, só acontece comigo. Perdi o emprego, só acontece comigo. Fulano acabou falando um monte de coisa, só acontece comigo. Porque eu recebi uma afronta, eu nem conheço a pessoa, mas isso só acontece comigo. Davi, ao contrário dos seus irmãos e do exército que estava ali, esperando não sei o quê, talvez esperando Elias aparecer, talvez esperando um anjo aparecer, porque era um exército. Mas o cara que está do outro lado tem 2,90 metros de altura, tem uma armadura que só a couraça é 60 quilos, e a espada que ele tem, ou a lança que ele tem, a ponta tem 7,2 kg. Um cara que estava desafiando, como os inimigos que nós temos nesta terra, que não são as pessoas, e sim o que está por detrás das pessoas, os demônios que estão agindo por aí, que lutam contra a gente, mas a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Quando a gente tem a mente treinada, nós acreditamos mais em Deus do que na situação que a gente vive. A gente persiste. O problema é persistir. Porque chega um determinado momento da nossa vida que a gente quer desistir. Como eu disse há pouco, uma jovem disse: eu prefiro me matar. Por que você vai se matar? Você é bonita, tem saúde, tem gente que ama você, você tinha trabalho. Por que você faz? Porque, eu estou meio decepcionado. Tem muita gente vivendo isso, infelizmente, hoje. O que eu quero te mostrar com essa situação hoje, para nós pensarmos: será que a gente tem realmente persistido nas situações que a gente tem enfrentado? Pergunta que a gente tem que se fazer hoje: eu estou preparado mesmo? Porque, meus irmãos, não sei se você sabia, quem sabe esse ano, não sei, ano que vem, vou pregar mais sobre isso.
Efésios capítulo 6, Paulo escreve sobre a dimensão espiritual e diz que existem demônios, e esses demônios são poderosos, e a nossa luta não é mais contra a carne e sangue como era na época de Davi. Nossa luta é contra eles. E de que forma que a gente guerreia contra eles? Mente treinada. Como assim mente treinada? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu creio em Deus, quando eu vivo a contracultura do que o mundo, do que o sistema do mundo ensina, por certo, eu vou chegar lá, eu persisto em algo que eu creio. O problema é que a gente tem uma facilidade de crer tanto na desgraça, do que crer no favor de Deus, na mão de Deus que está estendida, que cuida da gente todo o tempo. É que nós não vemos, porque se nós víssemos todos os dias o que Deus já nos livrou, a gente dobrava o joelho e passava 1, 2, 3 dias só agradecendo a Deus. Porque Deus livra a gente, Deus cuida da gente. Deus tem planos para mim, planos para você, propósitos para a gente. Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que o coração dele era um coração treinado. Na hora da adversidade, Davi persistiu. Ele não estava acostumado a ouvir aquela afronta que os soldados estavam ouvindo. Até o próprio rei Saul já estava assim desesperançoso. Quando ele olha para Davi, ele vê em Davi um rapazinho franzino. Ele diz: você não serve, o cara lá é grande, treinado. Você não serve. Ele diz: espera um pouquinho, o senhor não me conhece. Eu, quando tive problemas lá com as ovelhas do meu pai, eu enfrentei o urso, eu enfrentei leão. Trazendo para os dias de hoje, tem muita gente que fala assim: a cada dia da minha vida eu mato um leão, eu tenho que matar um leão por dia. Já ouviram essa expressão? Já falaram essa expressão? Quem já matou um leão por dia aqui? Pô, vocês falam e ninguém matou? Imagina, meus irmãos, trazendo não para o sentido figurado, mas o literal, que eu falei de manhã. Imagina Davi, vem um leão, estou falando de um leão, aquele ser que quando você olha ele na grade, no zoológico, você já fica com medo, ok? Você chega lá no zoológico, como eu fiz lá em Araçatuba, quando eu morava lá, muitos anos atrás, Jesus amado, eu era solteiro ainda, eu fui no zoológico de Araçatuba. Lembrei agora, fui lá e vi o leão, jubona, aquela grade. Aí eu fui lá, falei: esse é o leão. Quando eu cheguei perto, ele, eu já saí correndo. Isso porque ele estava na grade. Imagina Davi, quando ele vê um leão querendo abocanhar uma ovelha do pai dele, ele vai lá e fala: não, essa aqui não. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que qualquer um de nós não teria essa coragem que Davi teve. Aí a gente traz para o sentido figurado. Pô, eu tenho que matar um leão por dia. Tem muita gente que só fala. Na hora de enfrentar, ele não enfrenta. Ele desiste, ele foge. O leão faz, ele para. A Bíblia, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Primeiro, o diabo não é leão. A Bíblia relaciona leão com Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Lembra desse texto? Quem leu a Bíblia lembra. Quem não leu, leia, aprenda. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então o diabo não é leão. Mas o diabo ruge, ele pode rugir. Mas maior é o que está em mim, e não esse que está rugindo. Mas como é que eu vou viver isso, pastor? Nós precisamos treinar a nossa mente. Paulo deu uma dica, quero ler com vocês, você que trouxe a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro a Coríntios capítulo 2. Deus é bom. Quando nós temos uma mente treinada, é possível vencer no dia a dia.
É possível matar um leão por dia. É possível matar até o urso. É possível matar até o Golias, que te enfrenta todo dia. E você fala para si mesmo, hoje eu vou conseguir. Aí Golias vem e fala, e aí, olha para mim. Paulo deu uma dica muito importante, guarde esse texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Ele está falando sobre um assunto, eu não tenho tempo para citar aqui, depois se você puder ler em sua casa 1 Coríntios capítulo 1, começo do 2, versículo 8, você vai entender melhor. Ele está explicando para a igreja de Corinto, que vivia com problemas também de relacionamento, de crescimento, de envolvimento de moralidade sexual e de outros problemas que a igreja enfrentava. Nesse capítulo aqui específico, nessa carta específica que foi juntada e se tornou um capítulo, ele escreveu, nenhum dos poderosos desta era o entendeu. 1 Coríntios 2, 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9 ele escreveu, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pausa. Você já treinou a sua mente para pensar naquilo que Deus tem de melhor para a tua vida? Sim ou não? Pastor, não tenho tempo para isso. Você devia arrumar tempo para isso. Para pensar nas coisas que Deus já fez por você e já preparou para você. Apocalipse fala que no céu as ruas são de ouro, muro de cristal. Não tem sol, não tem lua, não tem sofrimento, não tem calor, não tem tristeza, não tem agonia, tá? E nessa terra eu vou continuar sofrendo? Não é isso que Deus quer para a gente. Então por que eu estou vivendo isso? Porque você não entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Você não treinou a sua mente. Você não persiste nas situações, você está desistindo. Paulo está dizendo o seguinte, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E uma coisa eu tenho certeza, plena convicção na minha vida, Deus me ama, Deus te ama. Você tem certeza disso? Ministra para o teu irmão, meu irmão, Deus te ama. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Bom, se eu creio que Deus me ama, tenho plena convicção nisso, eu vou parar para imaginar o que Deus tem de melhor para mim. Meu olho não viu ainda, meu ouvido não ouviu, no meu coração ainda não chegou, mas eu posso imaginar o que Deus tem para mim, que é Deus, estou falando de Deus. Então o que Deus tem de melhor para mim? Eu creio, vocês que são jovens, não se casaram ainda, Deus tem um bom partido para você. Olha, uma dica que eu dou aqui. Essa semana passada, uma pessoa que conheço, ela viveu um texto bíblico maravilhoso. Porque na mente dela, ela queria assim, eu quero um cara alto, fofo, bonito, tipo eu assim, entendeu? Brincadeira. Só que o tempo foi passando, e apareceu um, apareceu outro, apareceu mais outro, e ela foi rejeitando. Porque como ser humano, Deus falando para Samuel, homem olha a aparência, Deus vê o coração. Você tem que começar, você que é jovem, que você quer casar, começa a olhar o coração. Aí hoje, essa pessoa que eu conheço, chegou um cara na vida dela, que não é aquele Dom Juan, está mais para sapo do que para Dom Juan. Mas ela viveu o texto bíblico, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse aí é de Deus, plena convicção que é de Deus. É feinho, mas é espiritual. A verdade, meus irmãos, é que a gente não para imaginar, porque se a gente parar para imaginar e persistir naquilo que Deus tem de melhor para nós, o problema é que a gente desiste fácil. O leão vem e ruge, o Golias vem e fala, e a gente desiste. A gente fica batendo um joelho no outro, olhando para os lados, e agora, quem será que vai me ajudar? O Chapolin Colorado?
Não, quem vai me ajudar é Jesus, e Ele está comigo todo o tempo. Mateus 28:20 diz que Jesus está comigo todo o tempo. O problema é persistir na palavra. Volte aí agora para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus nos revelou, ou Deus revelou a nós por meio do Espírito. O que Deus revelou para nós? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Poxa, o Espírito Santo, Ele habita em mim. Ótimo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12, Paulo diz: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. O que o espírito do mundo traz? Cega a mente das pessoas. Pausa aí, o que o espírito do mundo traz? Cega a mente das pessoas. Você pega os jovens e adolescentes de hoje, se envolvidos com imoralidade sexual, envolvido com drogas, envolvido com bebida. Gente que não tem o mínimo de pensamento, está vivendo hoje, está se autodestruindo. Eu citei aqui semana passada, o programa do Datena passou 2 dias de reportagens sobre esses bailes pancadão, porque eu não vou falar que é baile funk, porque isso aí não é funk nem aqui, nem em Marte, né? Porque eu sei muito bem o que é funk, e isso aí não é funk. Esse lixo que eles dizem que é funk, eles se reúnem e as moças se depravam, fazem cenas terríveis, começam a se despir, tiram as suas roupas, os caras filmam e postam isso na internet. Uma imbecilidade sem tamanho. Está estragando o futuro. Por quê? Porque não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus, persistia em fugir do mal. Porque a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. E essas coisas são do diabo. Isso eu te garanto. Assino embaixo e afirmo. Essas coisas que acontecem hoje no mundo aí são do diabo. O diabo quer te destruir, o diabo quer me destruir. O diabo não tem dó de ninguém, ele quer destruir todo mundo. Mas nós que temos a mente treinada, a gente tem o Espírito Santo, porque eu recebi Jesus como Salvador. A Bíblia diz que todos os que receberam Jesus como Salvador, que o reconheceram como seu Senhor, receberam o seu Espírito. O Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, ele recebe um novo Espírito, ele nasce de novo da água e do Espírito, ele tem uma nova vida. Essa nova vida é diferente da vida que vivíamos. Quando nós persistimos, e para persistir nessa vida você tem que ter a mente treinada. Por isso que Paulo, volte ao texto aí por favor, versículo 12, ele diz: nós porém não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 13: destas coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16 e último desse que quero ler: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paulo encerra este assunto dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que era a mente de Cristo?
treinada para enfrentar um objetivo, treinada para ir até o fim. E graças a Deus Jesus foi até o fim. Porque chegou um momento que os seus discípulos o abandonaram. Diz o texto que ele estava orando, que ele chegou a suar sangue de tanto desespero, sofrimento pelo que ele ia passar. E ele ora, fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Sabe o que Deus falou para ele? Nada. É que Jesus tinha uma mente muito bem treinada. Assim como Davi, e Jesus, diz a Bíblia, ele veio da linhagem de Davi. Jesus, Davi e outros tantos tinham uma mente bem treinada. Eu sei quem é Deus, eu conheço esse Deus de me relacionar com Ele, eu creio que Ele cuida de mim, eu creio nas suas promessas, eu creio na sua palavra, por isso que eu persisto dia após dia. Pô, mas você é besta, você devia estar curtindo a sua vida, bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo, fazendo o diabo por aí. Eu poderia, mas eu sei que isso daí não vai servir de nada para mim, ao contrário, vai me destruir. O que eu quero hoje? Quero servir o Senhor. Ah, mas você é besta mesmo, né? Pode me... Se servir a Deus com amor e coração é ser besta, então eu sou besta. Só que lá na frente, a Bíblia diz, não sou eu que digo, lá na frente, quando o povo questionou Deus lá atrás, dizendo: Deus, a gente está te servindo, a gente está aqui persistindo, Deus responde através de Malaquias para o povo, dizendo o seguinte: vai chegar um dia em que as pessoas vão ver a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. Nós íamos para cá, fomos buscar a irmã Sueli. Graças a Deus está de novo aqui com a gente, né? Aleluia. E ela dizia que encontrou uma pessoa que foi aqui da igreja há uns anos atrás. E ele perguntou, e aí, ela perguntou: e aí, como você está? Eu estou dando um tempo ultimamente. E você? Eu estou lá na comunidade. É? Estou, vai fazer 20 anos ano que vem, eu estou lá. E eu disse para ela: nós que estamos aqui persistindo, lutando, Deus tem abençoado, a igreja está crescendo, estamos aí fazendo reformas, nos preparando para aquilo que Deus tem de melhor para a gente, porque Deus tem de melhor para a gente. A igreja, Deus tem mandado gente nova, as coisas estão acontecendo. A gente está aí persistindo. Tem problemas? Sim. Tem dificuldades? Sim. Mas nós estamos aí persistindo. Vai chegar uma hora que essas pessoas vão olhar para nós e falar assim: puxa vida, se eu tivesse persistido, se eu tivesse realmente uma mente voltada para aquilo que Deus tem para mim, eu estava noutra. O problema é que Paulo diz aqui: nós temos a mente de Cristo. E como é que era a mente de Cristo? Voltada para o Pai, treinada para servir a Deus. Nós hoje, cristãos, a mente do ser humano hoje é totalmente depravada. É difícil você encontrar hoje uma pessoa que tem uma mente sadia. Tudo hoje é depravado, tudo hoje tem segundas intenções. Já foi comprovado, inclusive, pelos cientistas, que a mente reage a estímulos. E você, pela televisão, pelo rádio, pelas pessoas, você é estimulado toda hora a viver o que o mundo vive. E nós precisamos aprender a treinar a nossa mente para viver essa contracultura. E como é que a gente treina? Irmão, orando, lendo Bíblia, estando na presença do Senhor, tendo comunhão com os irmãos. É fácil? Não. É um leão a cada dia, como eu digo, é uma luta constante e diária. Mas se nós lutarmos, o Senhor Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele disse isso, Ele está com a gente para nos ajudar, nos fortalecer. Basta a gente crer. Davi creu, ele disse: em nome do Senhor dos exércitos eu vou enfrentar esse gigante. E será que nós hoje podemos dizer: em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou para frente, eu vou ter o foco no Senhor, eu vou esperar pelo Senhor, como Salomão escreveu em Provérbios capítulo 10, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Então eu vou esperar pelo Senhor, pode demorar o tempo que for, eu creio no Senhor, o meu futuro já está garantido, é Ele que cuida de mim, por isso que eu vou adorá-lo, amá-lo, servi-lo, eu vou viver a vida diferente do que eu vivi até hoje, porque eu tenho um Deus vivo, e esse Deus vivo cuida de mim.
Será que nós cremos nisso? Não sei, é você e Deus. Muita gente hoje, eu não tenho mais tempo de falar aqui outras coisas, mas umas coisas que já estudei no passado e tenho estudado, é que muita gente hoje, a mente dele foi treinada pelas circunstâncias da vida, e ele tem no coração aquele negócio, como eu disse há pouco, isso só acontece comigo. Me falaram que eu tenho que ser pobre para o resto da vida. Eu fui no médico, o médico falou que essa enfermidade não tem jeito. O meu pai disse para mim que eu ia crescer não ser nada. E se isso realmente fizesse mal, coitado de mim. Porque eu cresci, meu pai era aquele cara que usava aquela psicologia inversa. O Roberto deu até risada aqui. Psicologia inversa. Eu não faço isso com meu filho, porque meu filho não tem preparo para ouvir o que eu ouvi. Eu até tentei no passado, bem distante, mas hoje eu não tento mais. Porque tem gente que só vai para frente se você estimular se dizendo, opa, você é um campeão, você é um... E meu pai, ao contrário disso, ele sempre usava psicologia contrária. Eu não sei se consciente ou se inconsciente. Mas muitas vezes meu pai disse para a gente, você não vai ser nada quando crescer. Você é um tremendo vagabundo. Se eu ter uma ideia, ele ia no quarto e falava assim, está na hora, levanta, cambada. Já vai, pai. Já vai logo. Aí a gente falava, pera um pouquinho, pai. Aí ele ia lá e estimulava a gente. Pegava o colchão e virava assim. E a gente era jogado para fora da cama. É isso quando a Rose, por exemplo, dormia tanto, que nem jogando no colchão. Meu pai jogava água. O homem não era fraco, não. Então, se essa psicologia inversa afetasse a gente, coitado de nós. Mas tem gente que é afetada por isso. Tem gente que precisa ir no psicólogo para ele tratar palavras que o pai e a mãe lançou sobre ele. É errado isso? Não, isso pode acontecer. Agora, nós como cristãos, a gente precisa aprender a treinar a nossa mente. Amém, irmãos? Davi tinha uma mente treinada. O estímulo que vinha para ele adverso, levava ele a enfrentar. As coisas que soavam ao ouvido dele, por exemplo, a gente ouve hoje, o Brasil está em crise. É que está em crise que a gente vai fazer todo mundo se matar e acabar com o Brasil? Não, vamos mudar essa história, vamos virar isso. De que forma? Vamos orar, vamos trabalhar, vamos pedir para Deus dar ideias. Todos os dias, ou todos os cultos que tem aqui, eu tenho orado, Deus, dá ideia para o seu povo. Dá ideia para a gente criar coisa nova, fazer coisa nova, inventar coisa nova, para abençoar as pessoas. E Deus pode fazer isso, Ele é dono de todas as ideias, Ele é dono de todas as coisas. O problema é saber se a gente quer, se a gente está preparado para isso, ou então a gente está acostumado com a situação, nós já nos acostumamos com a situação, que era o caso dos soldados lá de Israel. Eles se acostumaram com a afronta de Golias. Golias todos os dias ia e afrontava. Será que nós já estamos tão acostumados com o mundo e que o mundo fala, que a gente vem na igreja, passa dia, entra dia, e a gente continua naquela, será? Não, tenho certeza. Deus está comigo, eu sou servo de Deus, sou fiel a Ele, Ele é o Deus da minha vida, tenho certeza que Deus está agindo por mim. A Bíblia diz que Deus age quando você está dormindo, Deus age por aqueles que o amam. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz que Deus é que dá capacidade de produzir riqueza. A Bíblia diz que Deus que traz saúde. A Bíblia diz que Deus é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que Deus comanda todas as coisas. Poxa, se Deus é tudo isso, quem que está errado? Eu. Então eu preciso treinar a minha mente, eu preciso persistir. É por isso que eu te trago esse exemplo hoje. Porque se teve um cara na vida que venceu, foi Davi. E sabe por quê? Porque ele foi persistente. Seu filho tentou tomar o seu reino, lutou contra ele. O outro filho acabou estuprando uma filha de mulheres diferentes. Aí o irmão dessa veio e matou esse cara.
Alguns filhos dele fizeram um bacanal, uma orgia, num lugar aberto assim do palácio, que o povo viu. Vergonha. Ou seja, Davi, desde a sua mocidade, ele tinha todos os motivos para desistir de tudo. Mas ele persistiu. Ele confiou no Senhor. E Deus honrou a vida dele. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus conhece o coração. Deus trouxe Davi, ele foi o melhor rei de Israel. O melhor. Davi foi o grande campeão das batalhas. Todas as batalhas que Davi enfrentou com o exército, ele ganhou todas, não perdeu nenhuma. Por quê? Porque era um cara que persistia, era um cara que tinha a mente treinada. Deus está comigo, Deus está comigo. Quando ele errou e pecou feio, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar e reconhecer: Senhor, eu errei feio, me perdoa. Se o Senhor quiser até tirar as coisas que eu tenho, pode tirar, só não tira o teu espírito de mim, porque sem o teu espírito eu não vou viver. Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu ia fazer um monte, mas agora o Senhor não quer sacrifício. Agora o Senhor quer um coração arrependido. E eu estou aqui arrependido, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. E a Bíblia está relatado que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mente treinada. De que forma que eu faço isso? Deus quer treinar a mente. Deus quer fazer de você uma pessoa convicta, cheia de convicções dentro da sua mente. Deus quer tirar os medos que estão dentro da sua mente. Deus quer tirar essa cegueira espiritual que está envolvendo você de tal forma que você está sendo enganado. Passa dia, sai dia, você está na mesma situação. Deus quer tirar isso dos seus olhos espirituais hoje. Deus quer abrir a tua mente, Deus quer trazer algo novo para mim e para você hoje. O teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Pô, e eu amo Deus, você ama Deus? Então Ele tem coisas maravilhosas para trazer sobre a sua vida. Você está preparado? Você viu que os amém diminuíram? Você está preparado? Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Em nome do Senhor.